Eu quero aqui trazer algo que, uma palavra de Deus aqui em João capítulo 11. O tema dessa palavra é princípios para trazer vida aonde há morte. Deus nos chamou para trazer vida aonde há morte. Você já esteve em alguns lugares? Você já teve alguns lugares assim que o ambiente é de morte? Já conversou com pessoas que se fala, meu Deus do céu, a pessoa está morta. Nós somos agentes de vida. Eu quero aqui, a partir de João capítulo 11, lemos aqui a partir do versículo 1, vemos isso que o Senhor Jesus aqui nos ensina a sermos agentes de vida. João capítulo 11, a partir do versículo 1 diz assim: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cuja irmã Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Está lá em Lucas capítulo 7 isso. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Alguém que você ama muito já ficou enfermo, já ficou doente? Como é que você ficou? Para um pai, quando um filho fica doente, pelo amor de Deus, é horrível. Você se sente ali vulnerável, você se sente impotente. E essa pessoa Jesus amava muito essa família. Versículo 4. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus já sabia o que ia acontecer. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disse-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Eu vou te falar, tem uns discípulos desses aí, ninguém merece, né? O Senhor fala, vamos para lá, e os discípulos tudo do contra, né? Misericórdia. Versículo 9, respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Se você fala, eu vou lá, meu amigo está dormindo, eu vou lá despertar ele. Os discípulos, carnais de tudo. Jesus tendo uma conversa espiritual com ele, eles tapados até dizer: chega. Senhor, se ele está dormindo, ele está bem. E Jesus continua dizendo: versículo 13. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Eles eram tudo tapadinho, tadinho. Tudo totó, né, Pedro? Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vocês não estão a perceber? Eu vou dizer: Lázaro morreu. E por vossa causa folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, aquele discípulo incrédulo, né? Só acredito vendo, chamado Dídimo, aos seus discípulos: vamos nós também para morrer com eles. Olha como ele era negativo, né? Misericórdia. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus encontrou-o já com 4 dias de sepultura. Versículo 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, era longe. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu fico imaginando Jesus nessa hora. Se ele fosse português, ele ia falar: fogo, pai, eu só estou com o totó do lado. Mas vamos seguir. Versículo 25, declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso?
Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se-lhes aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ele vinham, comoveu-se em seu espírito e perturbou-se, e perguntou-lhe: onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Só tem 2 lugares na Bíblia que fala que Jesus chorou, esse é um deles. Disseram então os judeus: vede como o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que esse não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, que alguns minutos atrás tinha falado que cria, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: fogo, pá. Esse fogo é por minha causa, por minha conta. Disse-lhe Jesus, respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolvido num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos nessa hora. Senhor Jesus, nós estamos aqui para ouvir tua voz, Senhor. Senhor, as tuas palavras são espírito e vida. Livra-nos, Senhor, de vivemos baseado apenas em especulações humanas e naturais, mas fala-nos a tua palavra. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais nessa manhã, que possamos ter entendimento e revelação da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Sabe, isso aqui foi um momento glorioso na vida de Jesus, onde Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus ia ressuscitar um morto. Sabe que naquela época tinha uma cultura interessante. Jesus, ele sabia o que fazia. Jesus demorou 4 dias para chegar lá, porque um morto só era comprovado que estava realmente morto no 4º dia. Porque mesmo naquela época tinha aquela doença das pessoas que, entre aspas, morria, parava tudo, mas depois de 1 ou 2 dias ela levantava de novo. Então só era confirmado o óbito depois de 4 dias. E Jesus falou: não, tem que esperar dar 4 dias. Porque senão vão falar: não, ele tinha aquela doença lá, que eu nem sei o nome. Tem isso. Já foram encontradas às vezes pessoas quando iam tirar lá os ossos do caixão, com a tampa do caixão toda arranhada, porque a pessoa voltou à vida e ressuscitou. Enterraram ela como morta, mas tinha essa doença, que é muito raro, mas tem. Imagina o que é você abrir o olho dentro de um caixão. Misericórdia. Então Jesus teve que esperar 4 dias para que o nome de Deus fosse glorificado. Sabe que Jesus, ele disse que nós faríamos as obras que ele fez e muito mais. Quantos aqui tem vontade de ressuscitar um morto? Ninguém, misericórdia. Eu não gosto de ir em velório, porque vai que Jesus manda eu orar. Mas eu quero aqui trazer para nós, porque um ambiente em Deus foi gerado para que a vida em Lázaro fosse retomada. Eu quero trazer aqui esses princípios para nós, para que nós venhamos ser agentes de vida.
aonde nós chegarmos, ainda que haja morte, ainda que haja espírito de morte, ainda que haja espírito de pranto, eu falei, opa, peraí, não, aqui é a vida. Eu não sou termômetro. Sabe que o termômetro ele só mede a temperatura do ambiente. Eu falei, não, eu não fui chamado para ser termômetro, eu fui chamado para ser termostato. Onde eu chego a temperatura tem que mudar. Aonde há morte eu chego, tem que chegar a vida. Aonde há trevas e a luz chega, o que acontece? Acabou a trevas, tem que ir embora. Esse negócio de com medo do diabo, que medo do diabo que é, rapaz? Onde a luz chega, o diabo tem que ir embora. Ai, uma pressão maligna, uma pressão nada, você vai orar, rapaz. Às vezes você ouve aquelas histórias dos pastores missionários. Rapaz, eu fui lá no Afeganistão, naqueles países de perseguição, uma opressão. Aí tem um missionário que a gente conhece, o chileno Vergara, diz que ele é chamado por Deus para pregar só em país perseguido. É maluco, mas o sonho dele é pregar na Coreia do Norte. Olha que sonho maravilhoso. E ele disse que ele chegou uma vez num país desse, e aí o pastor falou, você já sentiu? Sentiu ele? Sentiu o quê, rapaz? Você sentiu uma pressão? Fala, pá, a única coisa que eu estou sentindo é fome. Tem algum lugar para comer aqui? Porque aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Ele diz que o diabo anda ao redor querendo botar medo, imitando o leão, como o leão. Porque o diabo ele faz isso. Quando a gente fica, ai, o diabo se levantou. Ai, o diabo se levantou. Fala, meio que tanto o diabo se levanta, rapaz. Será que ele fica sentado, levanta? Não. Ele fica tentando botar medo. A hora que você bate o pé, é igual aquele cão que ladra, mas não morde. Cai fora. Jesus tinha esse entendimento. Aonde eu chego, a vida tem que chegar. Não é que... Oi, tá assim. Não, peraí. Jesus já saiu dando pancada em todo mundo aqui. Você não crê, não. Mas a primeira coisa que aconteceu aqui, eu quero trazer isso para nós, que Jesus foi instrumento de vida aqui. Ali no versículo 32, olha só o que diz. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-a, lançou-se-lhe aos pés e disse, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, Jesus amava essa família, e chorarem também os judeus que com ele vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou-lhe, onde o puseste? Respondeu-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disse-lhe então, aí depois ali no versículo 38, Jesus, pois, comoveu-se outra vez profundamente. Jesus estava num estado aqui emocional, porque ele amava aquela pessoa, amava aquela família, amava. Quando nós às vezes temos pessoas que são como família para nós, ou familiares, que quando morre a gente não fica triste, mal. É verdade ou não é assim ou não? Mas deixa eu te falar uma coisa, e esse é o primeiro princípio que eu quero trazer aqui para nós. Para que Deus nos use de forma a trazer vida, Ele vai nos permitir passar por momentos emocionais extremos. Nós gostamos muito de ouvir que teve revelação, teve uma experiência, mas pera lá, vamos ver. Porque tem gente que acha que é só glória, só glória, só glória. Você pega o profeta Isaías, capítulo 6. Ele teve uma visão dos céus abertos. Só que ele disse o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías era profeta, ele era quase que conselheiro do rei, próximo do rei. Ele, num momento de luto, num momento de tristeza, teve uma experiência gloriosa em Deus. Você pega ali José do Egito. Ele teve uma experiência de ser usado por Deus, de salvação poderosa. Mas fala aí, o que ele passou? Pelo amor de Deus. É como se ele dissesse aquele versículo que não está na Bíblia. Quanto mais eu oro, mais sua maçã me aparece. Não está na Bíblia isso. Porque só dava coisa errada com ele. Quando parecia que estava bem, fica ruim de novo. Estava dentro da vontade de Deus. Para quê? Para que lá no final vida fosse gerada. Nós pegamos João, quando nós lemos o livro de Apocalipse. Uau, que revelação de João. João viu o céu aberto. Mas por que ele viu? Porque ele foi preso. Ele estava preso numa ilha sozinho. Imagina o que é você estar numa ilha preso sozinho. Não tem ninguém, não tem comida, você não consegue falar com ninguém, você não tem como sair dali, você sabe que dali você só vai morrer, não tem mais nada. Aí você fala, agora não ficou tão bom a revelação, né? Por quê? Deus permite com que passemos por momentos emocionais extremos, situações que a gente fala, ai meu Deus, para nos levar a experiências gloriosas. Eu falo por mim às vezes. Momentos mais gloriosos que eu tive na presença de Deus, às vezes momentos mais gloriosos que eu tive, às vezes no encontro com Deus, rapaz, era o momento que eu estava ali
arrebentado e deslacerado emocionalmente e falar: Deus! E Deus vinha com uma revelação, a presença de Deus gloriosa. Por quê? Para nós sermos canais de vida, de salvação, de trazer vida onde a morte, Deus vai permitir que passemos por momentos emocionais extremos. Agora, se a nossa perseverança em Deus foi igual a validade de iogurte, que é pequena, não aguenta. Nós temos que estar dispostos a falar: Senhor, eu vou até. Jesus suou gotas de sangue. Alguém aqui já suou gotas de sangue? Então, filho, estamos longe ainda. Mas Jesus teve que passar por um momento emocional extremo para que hoje nós estivéssemos aqui, tivéssemos vida. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz assim no 1 Coríntios capítulo 11, que é necessário que em nós atue a morte, para que em vocês atue a vida. Eu passo por um processo de morte, por um momento de sofrimento, por um momento de dor, para que a vida seja gerada lá na frente. Quem quer ser agente de vida, quem quer trazer vida onde Deus vai permitir passar por momentos emocionais extremos. Eu te pergunto, você está disposto? Você só quer viver aquela vida cristã Nutella? Aquela vida é tudo maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar, o verdadeiro cristianismo nos faz passar por momentos extremos emocionalmente. A gente lê a vida de Paulo, os discípulos, os apóstolos, a gente lê as histórias dos mártires da Bíblia. Rapaz, o negócio é fantástico. Mas a vida de Deus foi gerada através desses homens. Porque em momentos na vida dele passaram por momentos de tensão, tribulação. Você pega Daniel. Quantos aqui alguma vez já esteve na frente de um leão? Daniel foi lançado na cova dos leões, você imagina. Momentos emocionais, o quê? Falar, agora já era. Mas por causa desse momento, que o Senhor permitiu momentos emocionais extremos, um rei de uma nação creu em Deus. Um rei se converteu ao Senhor e falou: não, só o Senhor de Daniel é o Senhor. Mas o Senhor permite que os seus servos passem por momentos emocionais extremos, para que a vida seja gerada à volta dele, para que nós venhamos ser instrumentos, canais de vida, canais de salvação. Deixa eu te falar, nós vamos passar por momentos emocionais extremos. Mas não pode, o Senhor me chamou para ser feliz. Eu falei: é feliz. Jesus, ele disse, sabe, eu acredito que Deus tem um senso de humor fantástico. Jesus te fala: se alegre quando você for perseguido. Eu falei: mas peraí, é um paradoxo. Peraí, é para me alegrar quando eu estiver perseguido? Eu falei: deve estar faltando algum parafuso. Se alegre quando por minha causa te açoitarem. Pensou alguém ser açoitado e lá rindo à toa? Porque o Senhor falou: você vai passar por sofrimento, você vai passar por momentos, mas alegra. Vida está sendo gerada por causa disso. Vida em pessoas está sendo gerada. Quando nós passamos por momentos emocionais extremos, nós seremos canais de vida em outras pessoas. Quantos querem ser canais de vida na vida de outras pessoas? Sabe, eu quero. Esse negócio de vida cristã Nutella, irmão, vou te falar, isso não é vida de crente, não. Nutella é coisa fácil, doce, aleluia. Mamão com açúcar, coisa light. Não, eu vou na igreja no domingo, aleluia, glória a Deus, vou na célula, glória a Deus, eu quero minha vida tranquila, quero uma vida em paz. Você quer uma vida em paz, irmão? Morre logo então. Porque a vida com Deus é uma aventura aqui. Muitas vezes nós vamos passar por momentos de pressão, de tensões emocionais, para que a vida de Deus seja gerada através de nós em outras pessoas. Quantos estão preparados para isso? Aleluia. O segundo princípio que nós vemos nessa passagem está ali no versículo 39, onde Jesus, depois de ter sido perturbado no espírito, Jesus ter chorado, deitado num momento emocional ali, tenso, ele disse assim no versículo 39, disse Jesus: tirai a pedra. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que Jesus não tinha poder de tirar a pedra, não? Quando ele ressuscitou, a pedra já estava removida. Rapaz, Jesus tem a unção dos X-Men, rapaz. Ele atravessa a parede, atravessa a pedra, né? Ele chega, ó, Jesus não tem esse problema não. Agora, por que ele mandou tirar a pedra? E mandou os homens tirar a pedra? Porque Jesus poderia ter feito ali, né? Tipo um magneto. Mas não, ele não fez isso. Ele falou para os homens: tirem a pedra. Sabe que pedra na palavra de Deus tem um simbolismo fantástico. Jesus, ele disse: tu és Pedro, Pedro que significa pedra.
não é cabeça de pedra. Pedra, rocha, firme. Porque pedra fala de fundamento. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem que edificou a casa sobre a rocha. Pedra. Pedra fala de fundamento. Só que deixa eu te falar uma coisa. Tem momentos que o Senhor Jesus pede para tirar a pedra. Porque todos nós fomos criados com uma cultura, como uma linha de pensamento, que muitas vezes são a nossa pedra. E que para muitas vezes a vida seja gerada em nós e através de nós, tem pedra na nossa vida que nós temos que remover. Formas de pensar que nós temos que remover. Não, eu fui criado com isso. Eu fui criado que irmã na igreja só usa saia. Eu acho horrível. Irmã, tira a pedra. Não, eu fui criado que não pode rir na casa de Deus. Eu falei, irmão, a casa de Deus é você, irmão. Tira a pedra. Porque muitas vezes quando nós não tiramos algumas pedras, alguns fundamentos que foram colocados dentro de nós, se torna pedra de tropeço. De nós vivemos o milagre da vida de Deus. Percebe? O Senhor fala, tira a pedra. Tira essa incredulidade que está aí, que eu já falei. Se credes, verás. Tira essa pedra, tira essa mentalidade. Para de querer colocar Deus numa caixinha, numa forma. Eu acho que Deus age só quando usa a gravata. Para de achar que Deus se move da maneira que você acha que Ele tem que se mover. Tira a pedra. Porque quando nós tiramos a pedra e se abrimos, Deus faz o que o Senhor quiser. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Quando nós tiramos a pedra e falamos, Senhor, olha, Deus começa a agir de forma sobrenatural. Uma vez eu vi a história de um pastor, eu acho que eu falei isso no CME. Um pastor que Deus falou para ele que Deus ia usar muito ele para ressuscitar mortos. E tem pessoas que Deus chama e fala, aleluia, então vamos lá. O que ele começou a fazer? Começou a ir em velório. Fui chamado para ressuscitar morto, vou começar em velório. Começou lá. Pergunta se alguém ressuscitou assim ou não. Por quê? Quando nós imaginamos ressuscitar morto, a gente pensa o quê? Vai lá, o pastor americano, Senhor, em nome de Jesus, levanta a cora. E ele falou, Deus, não está funcionando aqui, como é que é? Ele falou, então, mas não é do seu jeito, tem que ser do meu. Tira a pedra. Deus falou assim, você vai pegar o defunto e vai tacar na parede. Jesus fazia lama no chão e tacava no olho dos outros. Se eu fizer isso, vão chamar de louco, né? Porque Deus é criativo. Tira a pedra, tira a limitação. Tira aquilo que você imagina que Deus pode fazer, porque Deus é muito criativo. E ele falou assim, tá bom. Começou a ir nos velórios. Gente, vocês dão licença um pouquinho. Sai aqui um pouquinho, eu preciso ficar uns minutinhos aqui com o defunto. Pegava e pá! Ele falava de cada 10 defuntos que ele tacava na parede, 5 levantava. Foi usado por Deus. Aí você fala, coisa de doido. Tem uma pastora coreana, que uma vez eu vi, numa época vinda VHS ainda, usada por Deus de forma poderosa para orar por cura. Mas geralmente a gente fala, Deus, por favor, cura agora. Tá sentindo melhor? Não, o que ela fazia? Ela tinha uma agulha. Onde é que você está com problema? Eu estou com um cancro aqui, peraí. Ela vinha com a agulha e enfiava. Puf! O cancro explodia assim, ó. Puf! Saía. Puf! Você olha para aquilo, eu via nos vídeos e falava, rapaz, um negócio nojento, horrível. As pessoas saíam curadas. Aí você fala, rapaz, eu não posso limitar Deus? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? É tirarmos a pedra, pararmos de querer limitar Deus. E cremos, como Ele disse para Marta, se credes verás. Tudo é possível ao que crê. Por que muitas vezes nós não vivemos a ressurreição de Deus? Porque nós limitamos. Porque achamos que Deus se move da maneira que nós fomos criados. Eu fui criado, quando eu era pequeno, numa igreja batista tradicional, que não podia bater palma dentro da igreja, e uma vez eu fiquei em disciplina porque dancei dentro do templo da igreja. Eu fiquei em disciplina. Que dancei dentro do templo da igreja. Que o pastor chegou, isso é uma blasfêmia. Eu falei, rapaz, se eu fosse, eu tenho que tirar a pedra. Não, eu tenho que, vamos para a palavra aqui, vamos tirar. Porque muitas vezes as pessoas não vivem mais em Deus, por quê? Porque não tira a pedra. Não tira aquilo que foi fundamentado na cabeça dela. E não se abre para viver a vida de Deus. E Jesus chega para aqueles homens e fala, tira a pedra. E eles foram lá e tiraram a pedra. E um terceiro princípio que eu quero trazer aqui para nós é que depois que tirou a pedra, ali no versículo 43 diz assim, e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora.
Imagina alguém hoje chegar ali no cemitério da Lapa, chegar em frente de um túmulo. Maria! Iam sair muitas, porque toda mulher naquela época chamava Maria, né? Sai daí! Eu acho que eu penso que o coveiro estivesse passando perto e falar, tadinho. Tá maluco. Imagina quantas Maria, porque todas, acho que 99% das Marias antigamente chamava Maria, as mulheres, né? Chamava Maria. Jesus, ele declarou em alta voz, apesar de muitas pessoas não quererem a sua volta. Lázaro, vem para fora. Eu fico, não sei se você consegue, eu gosto de imaginar. Fico imaginando a cena, as pessoas olhando e falando, meu Deus. Se calhar se Jesus fosse às vezes como alguns de nós, ia falar, e agora, será que sai mesmo? Só que Jesus não tinha dúvida. Jesus já sabia o que ia acontecer. E por isso o que ele fez? Ele declarou. Porque tirou a pedra, sim, tirou a pedra. Tirou ali a limitação. Mas nós precisamos declarar. Provérbios diz que o poder da morte e da vida estão na língua. O apóstolo Paulo diz, criei, por isso é que falei. Você não faz ideia do poder que a tua boca tem. Ah, eu não consigo. É isso aí, você vai continuar não conseguindo, porque é o que você declara. Ah, eu não posso. Você vai continuar não podendo, porque é o que você está a declarar. Mas a partir do momento que nós cremos e fala, eu vou. Eu já falei aqui em alguns cultos, né? E eu falo isso porque eu creio nisso, creio. Nós seremos das maiores igrejas de Portugal. Aí alguns olham a volta, tadinho. Eu lembro que o nosso pastor presidente lá no Brasil, que ele falava assim, nós seremos uma igreja de milhares. Aí você olhava assim, rapaz, acho que o pastor bateu a cabeça. Você olhava e não via. Mas quem crê e confessa, gera vida. Eu te pergunto, o que você tem declarado sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho? É assim mesmo. A vida está difícil, é o Covid, a guerra agora, 3 euros o litro do óleo, 2 euros o litro do gasóleo, a vida está difícil. É isso que você tem declarado? Você fala, não, o quê? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atendido. Ah, mas o gasóleo está muito caro. Se Deus quiser, Ele multiplica o gasóleo no meu tanque. Né? O profeta falou para a viúva, olha, o azeite da botija não vai faltar, a farinha também não vai faltar. Deus pode olhar para mim e falar, o gasóleo não vai faltar. Você vai andar, o gasóleo não vai baixar. Porque Deus pode fazer se Ele quiser. Eu tenho que declarar, ei, não vai faltar não. Não vai faltar. Jesus, ele, depois que tiraram a pedra, ele declarou, pode sair. Lázaro, pode sair. O que você tem declarado sobre a sua vida, sobre a sua família? Tá difícil, eu estou tanto cansado, eu não tenho tempo. Hoje é a frase que a gente mais fala, eu não tenho tempo. Aí você tem falado coisa negativa? Não, o que, rapaz? Eu vou, eu posso, eu consigo, Deus é comigo. Pode as pessoas à volta não ter conseguido. Eu creio, eu vou. Vai, vamos, o quê? O poder da vida e da morte estão na língua. O que é que tem saído da sua boca? O que é que você tem declarado sobre a sua família, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa? Ah, aquela miserável, pelo amor de Deus, oh Deus, leva ela. Esse meu filho, oh Deus, que desgraça. O que tem saído da sua boca? Para nós sermos agentes de vida, nós temos que declarar aquilo que nós cremos. Seu filho, sua filha, pode ser, aos olhos naturais, começa a declarar aquilo que você crê. Você é mulher de Deus, só não sabe ainda. Como o Gabriel estava falando, né? Ele tem mania de cumprimentar toda a gente, né? Ó, abençoado. A pessoa se assusta, né? Abençoado, abençoado. Nós temos que declarar aquilo que nós cremos. Eu não sou abençoado, não. É abençoado, sim. Porque há poder na nossa palavra. Sabe, você quer fazer um jejum top? Faz jejum de palavra negativa. Fala pro seu esposo assim, cada vez que eu falar a palavra negativa, pode me dar um estalo. Já pensou? Rapaz, você ia viver inchado. Para ver o quanto muitas vezes nós declaramos coisas negativas. Há poder nas nossas palavras.
ainda que ninguém creia à sua volta. Olha, Jesus estava sozinho ali. Os discípulos tudo incrédulo. Tomé, eu fico imaginando Tomé atrás. Vamos tudo morrer. Eu fico coitado de Jesus. Cara. Meu Deus do céu, é só dele. Aí chega com Marta, Senhor. Fala, pô, pelo amor de Deus. Mas Jesus não deixou de crer. Ele estava sozinho, mas ele continuou crendo. E foi canal de vida. Precisamos crer e declarar: vai acontecer. Vai acontecer. Ainda que os olhos naturais não tenham nada, vai acontecer. A gente ficou quanto tempo fazendo culto em casa? E a gente fala para os irmãos: irmão, nós vamos ser uma grande igreja, aleluia, dentro de casa. O Pedro foi lá em casa, né, Pedro? Só nós 5, né? Fala, irmãos, não falta não, senão vai ficar só minha família aqui. A gente falava assim na célula: Dora, fica aí. E ela fica para ajudar na quantidade. O Pedro, né, quando ele chegou na igreja, ainda era em casa. Chegamos uma igreja grande. O Tiago chegou antes do Pedro, da Jéssica. E ele falava assim: mas a igreja é só nós? Onde tiver 2 ou 3 é a igreja, nós vamos crescer em nome de Jesus. Sabe, hoje nós estamos colhendo frutos que ainda são pequenininhos, nós vamos crescer muito mais ainda. Esse espaço aqui, nós estávamos falando essa semana aí, ó. Nós vamos botar aqui 50 pessoas, encher e vamos fazer 3 cultos de 50 cada um. A gente vai falar: irmão, escolhe o culto que você vai, mas só 50. 50 de manhã, 50 de tarde, 50 de noite, 150 pessoas. Aí depois a gente vai para um lugar maior. Mas alguém tem que crer antes e começar a confessar e declarar. Porque a fé é isso, você fala antes de ver. Jesus falou: pode sair. Vai acontecer. Nós temos que confessar a vida, colocar nossa fé em prática. O que vai? Você começar a declarar para sua filha, para o seu filho, para o seu esposo: você é homem de Deus, você é mulher de Deus. A gente chega lá na casa da Amélia lá. Então, Dinora, hoje você vai estar na célula hoje, né? E ela olha com aquela cara de... Porque nós já temos que declarar, já faz parte, só não sabe ainda. Um dia veio até no café, só que só comeu, depois foi embora, sem vergonha. Mas é declarar o quê? Já faz parte, só não sabe ainda, porque há uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ela já era. Ela é porque ela acha que não pode vir de cabelo azul, mas pode. Fica tranquilo. Ela já pertence a Jesus. Eu tenho que confessar, declarar, colocar minha fé em prática, e a vida é gerada. Quantos estão entendendo? Quarta coisa que nós vemos aqui, ali no versículo 44, diz assim: saiu o que estivera morto. Aleluia. A pessoa, você está num velório, de repente o morto levanta, o que você faz, irmão? Sai correndo? Jesus, saiu morto. Só que não é morto igual hoje em dia. Hoje em dia as pessoas são tudo enterradas com terninho, gravata, vestidinho bonitinho. Não, lá era igual múmia na época. Imagina, múmia, quando já assistiu o filme da múmia, né? Olha lá, versículo 44. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas. Era múmia, irmão. E o seu rosto envolvido num lenço. Disse-lhe Jesus: olha isso, desligai-o. Em outras versões, desatai-o e deixai-o ir. Uma outra coisa que Jesus falou para os homens fazer: olha, tira essa aparência de múmia dele daí, desatai-o, os seus pés, as suas mãos. Ele está com a aparência de morto, mas ele já está vivo. Jesus estava a dizer: tira a aparência de morto dele. Porque se você olhasse de longe e falar: está morto, olha, é uma múmia. Jesus falou: pode tirar, porque ele já não está morto, ele está vivo. Há situações, às vezes na nossa vida, na nossa família, que tem aparência de morte. Você declara a vida e você só vê uma múmia na sua frente. Jesus falou: pode tirar a aparência de morto, porque já está vivo. Ainda que pareça morto, já está vivo, já há vida. Sabe, nem sempre, às vezes a nossa fé, nós aplicamos a nossa fé, nós vemos a aparência de vida. Nós olhamos ao nosso redor, sabe, eu creio, estou declarando, mas eu não estou vendo. Jesus primeiro creu, fez as pessoas tirarem a pedra. Jesus declarou com fé, mas até então ninguém tinha visto nada. Só Jesus tinha visto pela fé.
De repente sai um defunto andando com a cara de múmia e fala: tira a aparência de morte, porque agora ele está vivo. Sabe, nós precisamos crer que ainda que pareça morte, ainda que as circunstâncias à volta digam que não, está morto, não tem mais vida na minha família, não tem mais vida ali no meu trabalho, eu falo: não, eu vou tirar essa aparência de morte, vou trazer vida, ser canal de vida. Quantos querem ser canal de vida? Canal de trazer vida por onde você pisar. Você é agente da vida de Deus. Você é chamado por Deus para onde você pisar, ainda que tenha um ambiente de incredulidade. Eu falo, Jesus é glorioso, porque ele aguentava cada uma. Mas ele lá não desfaleceu, permaneceu firme crendo. Se creres, verás a glória de Deus. E foi canal de salvação, de trazer vida onde havia morte. Sabe, essa é a unção de Deus que está sobre nós. Trazer vida aonde há morte. Ainda que ninguém creia à volta, irmão, seja termostato. Muda o ambiente. Se for preciso, faz igual Jesus. Manda os que não creem sair fora. E vai ficar aqui só quem crê, para os incrédulos não atrapalhar. Mas essa menina vai levantar. E Jesus disse: Talita cumi, menina, levanta. Porque quem não crê, sai fora. Sai. Fica aqui só quem crê. Ou quem mais ou menos crê, porque os discípulos também não era fácil. E Jesus falou: vai, pode levantar. Porque a menina só dorme. É a aplicação da fé, aonde chegar. Eu vou te falar, Jesus era um estraga-prazer de velório. Jesus estava andando no lugar, um velório passando ali, vamos ali. Ressuscitou o menino. Porque aonde a morte nós chegamos, a vida tem que chegar. Quantos querem ser canal de vida? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.